Boa tarde, o meu nome é Rosa Filipe, sou mãe da Beatriz Carvalho e a claridade não está muito boa, mas é a primeira vez que eu faço isto. No fundo, com este direto que eu estou a tentar fazer, é que eu queria explicar, não sei se outros pais estão a passar por esta situação, não é? Mas desde que a Beatriz fez 18 anos, não é? Que a lei entretanto mudou para o abono bonificado por deficiência mudou e a Beatriz, devido a eu não estar a trabalhar, estar numa formação profissional, não é? Eu não sabia que tinha que tratar dos documentos de outra forma. Nunca me foi explicado como é que se tratava das burocracias, não é? E a Beatriz neste momento tem 19 anos, tem estado com muitas descompensações ao longo do último ano atrás e no fundo quando eu me apercebi do início dessa nova lei, não é? Que começou como um projeto piloto do governo em pequenas zonas do país e mais tarde, em janeiro, saiu a lei que o cuidador informal era para o território português. Então, eu sabendo isso e percebendo que quando eu comecei a fazer um part-time, a fazer umas horas com um casal, uma família que veio da África do Sul, tive um ano a trabalhar para eles, 4 horas por dia, ganhava 400 euros, ajudava para as medicações, para cremes e para gelos de banho e shampoos especiais, porque a Beatriz tem dermatite seborreica. Esses produtos, o facto de serem produtos cosméticos, perante a ideologia farmacêutica é um produto cosmético, não é? Mas no caso da Beatriz, o facto de ela ter dermatite seborreica, o couro cabeludo começa a criar muitas borbulhas, começa a inflamar as borbulhas e começa a ficar com crostas enormes no couro cabeludo que depois, passado algum tempo, começa a descamar e ficam presos no cabelo conforme ela lava a cabeça e ao pentear as crostas ficam presas no cabelo. Esteticamente isso faz para que ela se sinta mal e reduz ainda mais a pouca autoestima que ela tem. Então, quando eu fui ao médico de família com ela, a médica de família explicou-me que isso não era psoríase, que era não mais do que dermatite seborreica e que o facto de ela andar muito ansiosa, porque começou entretanto em dezembro, fins de dezembro, o curso de cozinha nem existir, a adaptação, os tempos de adaptação que ela vive são muito mais longos e isso traz-lhes a estes jovens traz-lhes muita ansiedade e então isso faz para que quem tem dermatite seborreica, pele acnéica, tudo o que tem a ver com problemas de saúde do fórum autoimune, com o sistema nervoso, quando fica alterado, piora ainda mais. Diagnosticado em si, a Beatriz eu tenho o exame ARRAI dela, feito em 2016, dia 15 de 6 de 2016. Ela nasceu em 2003 e este diagnóstico só foi fechado mesmo em 2016. Não me perguntem porquê é que eu só nessa altura é que eu fiquei a saber que a minha filha tinha esta deficiência genética. Ela é seguida pela equipa
de desenvolvimento no hospital em Faro, desde que ela fez os 4 anos, mas só em 2016 é que lhe fizeram este exame. A doutora Ana Moreira, a pediatra do Centro Hospitalar do Algarve, não é? A quem, se ela por algum motivo ver este pequeno vídeo, dou um grande abraço e muito obrigada, porque foi ela que me auxiliou muito nesse ano. A Beatriz estava completamente descompensada, porque foi em 2016 que ela passou saiu da primária e entrou na preparatória. Foi também uma fase muito, muito, muito complicada. Imaginem uma jovem de 11 anos com 1,70 m e com quase 90 quilos, em plena agressividade, equiparado aos meninos e às meninas da idade dela com metade do tamanho. Foi um ano letivo muito complicado, muito. Demorou muito tempo a ela aceitar a turma, o espaço, porque crianças com a patologia dela têm muita dificuldade em lidar com as mudanças, seja a nível espacial, ou seja, o espaço físico, seja a nível de pessoas que entram no núcleo familiar. O diagnóstico foi, eu vou ler o diagnóstico para se houver alguém que tente perceber alguma coisa sobre este assunto. É que ela tem, eu vou ler, na análise dos resultados não foram identificadas regiões de homozigotia, mas foram identificadas 2 alterações no número de cópias de um perfil para o sexo feminino. Ganho do número de cópia com cerca de 101 kb em 2p25.3. Antes de eu continuar a ler, eu descobri há pouco tempo, a Beatriz, entretanto, ela começou a ficar, desde que ela começou a tomar o Cheplion, que ela começou em setembro, e neste momento ela tem aqui a zona do pescoço muito alterado, muito alterado. Está muito o volume, e já estamos a fazer um estudo da tiroide, porque está-se a começar a pôr a hipótese de ela estar a ficar com algum mau funcionamento na tiroide, porque além disso a voz dela ficou apanhada, ela já não fala como falava. Isto tudo no último ano, desde fevereiro, março, ela começou a perder a capacidade da fala. Ela perdeu, só para terem uma ideia, ela perdeu a capacidade de fala. Ela falava fluentemente, não é? E ela perdeu a fala uns 70% da dinâmica verbal. Ela quer falar, só que as cordas vocais não. Eu já fiz esse exame, o otorrino fez-lhe um vídeo nas cordas vocais. As cordas vocais estão perfeitamente bem, só que não reagem ao comando neurológico. Trava. Conforme ela tenta produzir os sons, as cordas vocais ficam travadas. O doutor na altura explicou-me que isso pode ser de fórum psicocomportamental, não é? Ou pode ser mesmo o facto de ser ela estar muito tensa, aqui os músculos do pescoço ficam muito rijos e bloqueiam os músculos das cordas vocais, que estão interligados com as cordas vocais. Não sou médica, não estudei,
estou simplesmente a passar o que o médico me teve a explicar para eu compreender. Porque eu comecei a questionar, será que aconteceu ou ela teve algum problema fisiológico no cérebro que está a impedir que ela consiga fazer as articulações, os comandos a nível de comunicação neurológica para as cordas vocais, não é? Comecei a fazer perguntas e o médico, o otorrino, explicou-me que não, porque se houvesse o corte de comunicação neurológico para as cordas, os comandos neurológicos para as cordas vocais, não era só às vezes, era sempre. E é uma situação que isso não acontece. E quando eu parei de ler, porquê? Porque quando eu fui fazer uma investigação no site da OMI, não é, que está aqui referido no resultado do exame genético, e esta deficiência desta percentagem da OMI, deste gene, OMIM, está associada a problemas endócrinos, ou seja, do hipotálamo. Esta percentagem química desta parte química do gene, destes dois genes, está associado ao trabalhar aos comandos do funcionamento do hipotálamo. Para quem não sabe, o hipotálamo é a região do cérebro que comanda a libertação química do sistema endócrino do nosso organismo. E isso não é mais nem menos, por exemplo, do trabalhar da nossa tiroide, dos sucos gástricos, do fígado, do pâncreas. Se a Beatriz tem esta pequena percentagem deste gene que não funciona já de fórum genético com problemas, mais uma vez o sistema médico de saúde de Portugal não foi. Estamos em 2022, a Beatriz fez este exame em 2016 e nada disto me foi explicado, que este gene engloba a deficiência do trabalhar do hipotálamo. Então, se ela por si só, do fórum genético deste problema de deficiência do trabalhar do hipotálamo, então ela devia ter sido devidamente acompanhada pelo sistema, pela área da saúde que estuda ainda a nível endócrino, da endocrinologia. E ela não foi. Mais uma que, além dela não ter em criança terapia ocupacional e assim para estimular as suas deficiências, mais uma vez o sistema de saúde português falhou com ela. Mas pronto. Continuando, esta alteração engloba dois genes, OMIM, PXDN, depois tem aqui uns códigos e depois diz, na região dos pontos de quebra, a ampla insuficiência do gene MIT1L tem sido associada a uma forma de atraso mental de transmissão autossômica dominante, estando descritos casos na literatura de indivíduos cujas duplicações nesta região envolvem em um ou nos dois pontos de quebra das duplicações. Este gene, podendo assim resultar numa perda de função do mesmo com implicações no fenótipo PMID, o tal sobre o sistema endócrino, né? Mas pronto. 3 indivíduos com alterações idênticas foram reportados na base de dados de síndromes Decipher. Foi neste canal que eu tive, quando eu fui a este site do Decipher e pus este gene OMIM,
é que eu cheguei a esse estudo que foi feito em 2014. Então, 2014, ela foi fazer este exame em 2016. O conhecimento desse estudo já tinha sido feito e já tinha sido publicado. Então, se foi posto neste canal do Decipher em 2014, a minha filha já tinha a possibilidade de ser mais bem acompanhada do que os que não tinham sido diagnosticados, ou seja, que tinham sido diagnosticados antes. Mas pronto. Esta alteração engloba 3 genes, OMM, EEF2Q, e depois tem montes de informações mais técnicas que eu não consigo explicar. Mas depois aqui a descrição diz: embora esta síndrome de microdeleção seja caracterizada por manifestação cítricas variáveis que não constituem em si um síndrome reconhecível, é frequente observar-se atraso de desenvolvimento, particularmente a nível de linguagem, perturbações do desenvolvimento intelectual, atraso de crescimento e epilepsia, entre outras. É frequente esta deleção de ter herdada de um progenitor. Na DGV, encontram-se descritas alterações estruturais envolvendo esta região. Indivíduos com deleções idênticas e com semelhanças fenotípicas às descritas neste indivíduo foram reportados na base de dados da síndrome Decipher e na base de dados do consórcio internacional ClinGen. Agora, a minha pergunta é: se sabem disto, por que é que a minha filha não foi devidamente acompanhada? Ponto. Mas pronto. Agora, no presente, mais uma vez o Estado português está a falhar com a minha filha. Porque o facto dela ter terminado a escola, ela acabou a escola em junho, não é? O 11º ano. O facto dela já ter 18 anos feitos, já não lhe foi permitido continuar na escola pública, na Doutora Laura Aires, em Quarteira, e mesmo assim ela teve de junho até dezembro sem estar com nenhuma ocupação. Todas as aquisições que ela já tinha adquirido, desde a autonomia das regras de higiene, desde até cozinhar algumas coisas que ela já estava a conseguir fazer, panquecas, ovos estrelados, arroz, massa cozida, ela perdeu essas competências todas adquiridas. E digo-vos mesmo, todas essas competências foram adquiridas com bastante trabalho, muito, muito trabalho de vanguarda, desde a equipa da escola, como aqui em casa comigo. Perdeu-se muito trabalho que já tinha sido percorrido. Mas pronto. Acredito que a informação está lá. Eu acredito mais é que existe a necessidade de ela se estabilizar emocionalmente para as aquisições voltarem a serem ressurgidas, para que ela se entenda que ela sabe e ela é capaz, porque tem muito a ver com a dificuldade que ela tem em se autoavaliar a ela própria. Ela é como se a Beatriz não se conseguisse ver a ela própria com qualidades, pontos positivos. Ela tem tendência muito a se autocriticar. Embora eu esteja sempre a tentar pô-la para cima, não é? Existem momentos que ela se compara muito com o próximo. E o facto do irmão não ter nenhuma patologia diagnosticada, conseguir aprender, conseguir fazer as coisas, ser autossuficiente e a nível de relação intersocial, o irmão não tem problemas nenhums, pelo contrário, é hiper mega popular e toda a gente quer estar com ele e lidar com ele e não sei o quê. Agora ela não,
ela tem muito mais dificuldades e nem sempre eu consigo evitar que o impacto exista, porque por muito que eu a queira poupar esse impacto, ela não é cega, ela não é burra, ela tem limitações cognitivas, mas ela percebe que é tratada de maneira diferente do que o irmão. Porque infelizmente a sociedade não sabe lidar com o ser diferente, não é? E agora, voltando à situação do cuidador informal, famílias que estejam a querer entrar neste processo, existem vários passos que antes de até, se já tiverem percorrido a situação do estado multiusos, que a Beatriz teve primeiro para conseguir eu poder ter algo monetário vindo o chamado subsídio, o abono bonificado por ciência, que isso deixou de existir em 2018, porque a lei mudou. Tive 2 anos praticamente sem receber nada e as despesas serem constantes. Só há pouco tempo é que eu consegui entrar num processo que a injeção mensal de Cheplion que a Beatriz toma custava 45 euros. Só há 2 meses para cá é que ela começou, conseguiu entrar num projeto do Hospital de Faro da Psiquiatria, que é gratuito, mas as primeiras 3 eu tive que as pagar. E para quem não está a receber nada e ter que pagar renda de casa, medicações constantes, a Beatriz, com essa situação da injeção, estava a gastar uma média de 100 euros em medicação por mês. E são medicações que não podem faltar, não é? Porque tem a ver com a estabilidade emocional dela e da própria família, porque se um membro está doente, toda a família fica afetada. E isso é essencial que nós tenhamos essa consciência, não é? Então, o primeiro passo, quem estiver a começar este processo, se os vossos filhos ficarem com a maioridade civil, que é os 18 anos, mesmo antes deles começarem a ter os 18 anos, eu fui ao Ministério Público, neste caso, como eu moro em Quarteira, eu tive que ir ao Ministério Público a Lolé. Foi-me informado que, desde que eu ponho o processo até obter a declaração do Ministério Público, a dizer como a minha filha, eu tenho o direito legal de supervisionar tudo o que seja a nível administrativo, civil e direitos e deveres civis da minha filha, salvaguardar isso tudo, que é o chamado processo do maior acompanhado, não é? Isso dá para casos como estes da Beatriz, que tem deficiência intelectual, ela sabe assinar, mas ela, quando lê, ela não tem consciência do que é que envolve os seus comportamentos, não é? Então tem que ter sempre alguém que supervisione os gastos, onde ela vai pôr e dispor o seu querer, não é? Porque ela não tem consciência da repercussão das suas decisões, dos seus atos. Tanto dá para situações destas, do maior acompanhado, como quando os nossos pais, os nossos familiares ficam já com uma idade avançada, que não conseguem tratar a nível administrativo certas e determinadas situações legais, nomeadamente tratar de processos de limite, dos imóveis, nas finanças, tratar, fazer gestão do património, por exemplo, uma pessoa que comece com demência, desde Alzheimer, enfim, existe um amplo leque de situações que este processo é necessário para nós podermos salvaguardar os direitos civis das pessoas que nós amamos. Esse é o primeiro passo.
Entretanto, o segundo passo é o atestado multiusos, não é? Porque o atestado multiusos, eu pus o processo do pedido do atestado multiusos na altura da pandemia. Eu pus salvo erro, em abril ou março, fins de março, princípios de abril. E só isso faz para que, quando a gente põe o pedido do atestado multiusos, que tem que ser lá, neste caso, em Lolé, no Centro de Saúde de Lolé, a pessoa tem que ir a uma junta médica, e a junta médica demorou, não sei se foi por causa da epidemia, se o que é que foi, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Demorou-me 8 meses, e foi porque eu fiz uma reclamação por e-mail para a instituição, a explicar que achava inadmissível que o facto de a Beatriz já ter histórico e sendo que é uma doença genética, que nasceu já com ela, o processo dela tenha que estar a ser tratado como os demais. E que a Beatriz não estava a conseguir exercer os seus direitos como cidadã portuguesa por falta desse documento. E que, neste caso, vá lá que a Existir aceitou fazer um autodiagnóstico a ela devido a fazer exames, mesmo que a instituição psicotécnicos que a Existir, a instituição tem como fazer essas avaliações. Porque uma coisa que me foi pedido quando fui inscrever a Beatriz no Centro de Emprego para ela poder entrar na Existir, foi o atestado multiusos. Porque ao ter o atestado multiusos, lá fica diagnosticado a percentagem de incapacidade que o cidadão tem. Esse foi o segundo passo, que não foi feito com a celeridade que eu necessitava e que a Beatriz necessitava. Mas pronto. O próximo passo a seguir, pessoal, é tratarem do processo de cuidadora, de cuidadora informal. O processo de cuidadora informal tem muitas subpastas que têm que estar preenchidas. Principalmente o facto de, por exemplo, se for idoso, receber o subsídio de invalidez. Não é invalidez, é a terceira pessoa. Se houver a terceira pessoa, já não é preciso tanta burocracia de uma segunda junta médica. Porque quando eu pus o processo de cuidadora informal, fui confrontada com uma segunda junta médica da Beatriz, porque a Segurança Social acha que não tem que pagar um subsídio se, por exemplo, só porque tenha o atestado multiusos. Não é sinónimo que precise de ajuda, de apoio, de vanguarda, não é? Neste caso, no caso da Beatriz, lá por ela ter 82% de invalidez, não é sinónimo que ela precise do apoio logístico da mãe, não é? Na realidade ela precisa, porque, por exemplo, hoje de manhã ela hoje de manhã levantou-se sem grande stress, por iniciativa própria decidiu ir tomar banho, vestir-se, calçar-se, e sem stress nenhum, sem refilar, sem nada. Foi sem onda nenhuma para se preparar para ir para Existir. Ontem, por exemplo, à noite, o facto de, não sei se foi cansaço sensorial, se o que é que foi, ela chorou a dizer que não queria, que sofria muito ao ir para Existir e não sei o que não queria ir para Existir
neste caso hoje, e não sei o quê. E eu estava com um bocado de receio, até queria acordá-la às 8h30 para dar tempo de manobra, para, com calma, sem grande stress, que ela tipo, fizesse as suas rotinas e assim. Às 10 horas, quando o Ruben, o condutor da carrinha da associação Existir, chegasse, ela estivesse pronta. Mas ela surpreendeu-me. E no caso da Beatriz, como muitos que têm estes problemas psicocomportamentais, é mesmo assim. Pode estar bem agora, como pode não estar bem, haver um bloqueio emocional. De um momento para o outro pode lhe dar uma descompensação e ela, tudo o que ela sabe fazer em termos de gatilho, ela não consegue ir ter acesso a essas ferramentas que estão lá no seu eu, adquiridas, e exercê-las. Simplesmente não consegue. E agora a questão é, e se eu não estiver em casa quando ela tem esses bloqueios? E se eu estiver a trabalhar e não estiver presente, se ela hoje está autónoma e amanhã não está? Alguém tem que estar de salvaguarda para, se existir necessidade, a orientar. Porque existem momentos que ela, quando vai, por exemplo, fazer alguma coisa para ela comer, ela não sabe usar uma faca, por exemplo. Ela fica tão bloqueada que não consegue agarrar numa faca e abrir um pato seco, por exemplo. Em contrapartida, há outras alturas que ela sabe cozinhar coisas complexas, como bifinhos de peru com natas de soja com cogumelos e arroz e batata frita a acompanhar, por exemplo. Tem muitas oscilações a nível comportamentais e regras sociais. E por isso é que tem que estar sempre alguém de salvaguarda por trás, caso seja necessário dar as orientações verbais que ela precisa para conseguir fazer. E sim, tive que ser confrontada com essa nova. Quando me informaram lá na Segurança Social que eu, para ser cuidadora informal da Beatriz, tinha que ir a essa junta médica, eu ando já tão cansada emocionalmente deste processo, que eu desabei. Fiquei com tanta raiva. É quase como, senti como se estivessem a questionar a deficiência da minha filha. Que tipo de pessoa seria eu se eu estivesse a fazer passar a minha filha por deficiente mental? Incapaz? Que tipo de mãe faria isso? Constou-me que realmente existem casos que as pessoas fazem-se passar por causa dos subsídios do país, do Estado e assim, fazem até as baixas médicas, muitas vezes enganam o Estado. Mas quem passa por estes processos porque sente mesmo necessidade, escutem, se eu não precisasse, eu não pedia, eu odeio, detesto mesmo pedir ajuda a alguém. Eu sempre tive que me desenrascar sozinha desde pequenina e para mim é um brio conseguir fazer algo sem o suporte de alguém. Pode ser prejuízo minha, mas não é para mim que eu estou a ter este trabalho todo, é para a minha filha. E pais que estejam a ouvir sabem perfeitamente que hoje eu estou aqui. Eu consigo trabalhar para dar de comer à minha filha e ter como pagar os medicamentos que a minha filha precisa para ter minimamente uma vida digna. Mas no dia da manhã não sei, não é? Temos de ser realistas. E se essas burocracias legais tiverem já sido ultrapassadas, o próprio sistema vai salvaguardar as necessidades básicas da minha filha, ou pelo menos quero acreditar nisso. E no fundo é isto que eu quero partilhar com vocês, que
se eu soubesse de antemão que tinha que tratar deste atestado de maior acompanhado no Ministério Público, eu não teria que estar agora sem receber nada durante 6 meses à espera que isso vá para a frente e que me digam: olha, Rosa, já está aqui o documento assinado pela magistrada, ou sei lá quem é que vai assinar isso. Porque pode parecer um simples papel, mas é o suficiente para minimizar o impacto das dificuldades de um agregado familiar que só tem 800 euros para viver até o final do mês, que tem que pagar 500 euros de renda de casa, não é? Porque ou nós viemos de uma família com abastados, ou se nós nascemos nesta sociedade com alguém deficiente na família, estamos tramados. Porque toda a gente fala dos direitos civis e dos direitos das crianças. Mas há 19 anos que eu sou mãe, eu não tenho estado a sentir que a minha filha tem direitos. Pelo contrário. Em todas as etapas da aquisição e do poder exercer a sua cidadania, a minha filha nunca, mas nunca foi tratada como ela devia ter sido. Desde a equipa médica, que quando ela estava com 10 anos, ela devia ter sido encaminhada para a pedopsiquiatria. Ela foi literalmente esquecida num e-mail para a psiquiatra, para a pedopsiquiatra, durante quase 2 anos. Literalmente, a pedopsiquiatra virou-se para mim e disse-me, porque eu questionei porque é que a Beatriz demorou tanto tempo a ser chamada, tendo em conta que ela estava muito alterada, muito agressiva na escola. E eu tentei várias formas de dar-lhe o apoio que ela precisava. Cheguei ao caos de ir pagar 90 euros por uma consulta de pedopsiquiatria em particular, coisa que eu não tinha como pagar, mas endividei-me para poder pagar essa consulta, porque eu não tinha respostas do Serviço Nacional de Saúde do Estado, não tinha. E depois a médica virou-se para mim e disse-me: o processo da Beatriz ficou esquecido este tempo todo no spam do e-mail. Eu fiquei... É desesperante, muito desesperante. Quando nós não temos como ir a particular e vemos quem amamos muito a sofrer, porque a Beatriz, na altura, automotivava-se ela própria, porque não conseguia interagir com as outras crianças, porque ela, apesar de ter dificuldades de integração, ela sente necessidade de estar a conviver. Só que depois não consegue fazer linguagem não verbal. E isso traz, por sequência, traz muitos mal-entendidos. Porque são crianças em desenvolvimento emocional e intelectualmente falando. As crianças não têm maturidade para lidar com algo que eles próprios não conhecem, não sabem. Se nós adultos às vezes temos dificuldade de entender, quanto mais as crianças, não é? E no fundo é isto que eu queria partilhar com vocês, que quando vocês começarem a tratar deste processo, vejam, analisem bem os documentos que vocês precisam tratar primeiro, porque existem documentos que demoram muito tempo a serem resolvidos, mas há outros documentos que não são assim tão lentos a serem resolvidos. Por isso, informem-se, questionem, levantem sempre muitas perguntas, tentem se informar o máximo que puderem sobre os processos, os documentos são necessários, façam sempre uma lista de perguntas que devem fazer aos serviços centrais. Existe o balcão da inclusão em Faro. Se eu soubesse que essas respostas iam ser dadas mais transparentes nesse balcão, eu tinha ido lá, mesmo que eu saísse de quarteira para ir a Faro de propósito e assim, mas se calhar tinha sido mais bem acompanhada. Mas pronto, estamos em junho, fins de junho, daqui a nada.
Eu este mês já não recebi o subsídio social de reinserção da Beatriz, os 290 euros. O meu marido tem que trabalhar 12 horas por dia para conseguir ir fazer frente às despesas mensais que a minha família tem. Mas, no fundo, ser-se pais é isso mesmo. É lutar pelos que nós amamos muito. Porque sim, eu tenho 2 filhos completamente diferentes um do outro, mas eu costumo dizer, o Rudi é um olhinho e a Beatriz é outro olhinho. Eu não consigo viver sem os dois. São 2 seres que ninguém podia ocupar esse lugar. E custa muito quando a gente vê os nossos filhos a sofrer. Muito mesmo. Por isso, coragem, futuros cuidadores informais, porque não vai ser fácil passar do documento legislativo e desde o manual de procedimentos que a Segurança Social tem no site de como tratar do processo à prática, é muito, mas muito diferente do que lá consta no documento. Porque, infelizmente, estamos num país que dá muito mais importância às burocracias do que propriamente viver a situação no terreno. Por isso, quis partilhar esta experiência. Ainda não estou a receber os tais 400 e tal euros que dizem que o cuidador informal tem direito a receber, não é? Ainda não tenho as férias, a folga do cuidador informal. Não é por isso que eu estou a tratar deste processo, porque a minha filha tem 19 anos, sou cuidadora informal há 19 anos, não é? Nunca tive folga, nunca tive férias. Durante esses 19 anos, tenho muita dificuldade em parar e cuidar um pouco de mim. Podem ver o exemplo dos meus dentes, não é? Porque primeiro está a minha filha e o meu filho. Primeiro, mas mãe que é mãe é sempre assim. Primeiro são os nossos filhos. Por isso, pessoal, lembrem-se que quando tomarem a iniciativa de tratarem destes processos, inteirem-se bem dos pós e dos contras e o que é que vai ser envolvido nestes processos e ponham os documentos em termos de prioridades, porque sem um processo não se consegue tratar do outro e sem o outro não se consegue tratar é como se fosse uma pirâmide. Por isso, pessoal, fiquem bem. Espero que gostem desta elucidação, desta experiência partilhada com vocês e que seja útil, porque tem sido muito desgastante passar por esta situação e que nós não somos informados devidamente pelos serviços da Segurança Social de como tratar das coisas. Por isso, espero ter sido útil. Fiquem bem e beijinhos.